Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é: o Espiritismo está no Antigo Testamento e no Evangelho. Essa é uma afirmação. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos e agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho. Esse título, ele pode certamente ser estranho para muitas pessoas, pode causar polêmica, mas é um texto onde fazemos reflexões a respeito do que está na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento, com aquilo que o Espiritismo propaga. Vejamos, se estudarmos com profundidade, poderemos observar os 10 fundamentos da doutrina espírita na Bíblia. Vejamos os textos bíblicos e aquilo que o Espiritismo nos traz. Porque nós espíritas costumamos dizer que o Espiritismo vem reviver o cristianismo primitivo, tal como Jesus nos ensinou. No Antigo Testamento está escrito: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor único. Isso está em Deuteronômio. O Evangelho diz: disse-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Está lá em Marcos. O Espiritismo nos diz que é necessário que a gente tenha a crença em um Deus único. Segundo, no Antigo Testamento, o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez com que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Está em Gênesis. No Evangelho, na casa de meu pai existem muitas moradas. Está lá em João. O Espiritismo diz: todos os mundos são habitados. O Antigo Testamento: os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó. Está em Isaías. O Evangelho: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Está lá em Mateus. O Espiritismo diz: o Espírito encarnado é uma alma imortal. O Antigo Testamento diz: 2 homens, chamados Eudade e Medade, tinham ficado no acampamento. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Está em Números. O Evangelho: e eis que lhes aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus. Está descrito por Mateus. Diz o Espiritismo que é possível a comunicabilidade com os espíritos. O Antigo Testamento: vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Malaquias. No Evangelho: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João, o Batista. Está lá em Mateus. Diz o Espiritismo que a reencarnação é o retorno do espírito em um outro corpo físico. No Antigo Testamento encontramos: ensina-me bom senso e entendimento, pois deposito toda a minha confiança em teus mandamentos. Está em Salmos. No Evangelho: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Está em Mateus. O Espiritismo diz que a fé raciocinada
analisa os fatos através da razão. Lá no Antigo Testamento encontramos, em Levítico: se continuarem se opondo a mim e se recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. No Evangelho, Jesus disse para Pedro: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Está lá escrito em Mateus. E o Espiritismo nos traz que toda causa tem efeito. No Antigo Testamento, em Gênesis, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lá no Evangelho, Mateus escreve aquilo que foi dito por Jesus: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O Espiritismo nos traz a informação de que todos iremos alcançar a perfeição. Perfeição possível aos filhos, que é diferente da perfeição divina. No Antigo Testamento, em Isaías: eis meu servo que eu amparo, meu eleito ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. No Evangelho de João está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E o Espiritismo nos traz que Jesus é o modelo de conduta moral que devemos seguir. Lá no Antigo Testamento encontramos Tobias: é melhor dar esmolas do que juntar riquezas, pois quem dá esmolas fica livre da morte, e todos os seus pecados são perdoados. No Evangelho de Mateus: que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E o Espiritismo traz como grande referência: fora da caridade não há salvação. Alguns versículos do Novo Testamento, fazendo alguns comentários a respeito daquilo que falamos, somente podem ser compreendidos se estudarmos o Antigo Testamento. Porque Jesus mesmo disse: não vim destruir a lei, aquela lei que estava no Antigo Testamento, mas sim vim dar-lhes cumprimento. O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. O Espiritismo é o restaurador do cristianismo em sua primitiva e gloriosa pureza. Não queremos aqui ofender nenhuma religião, de modo nenhum, nem criticar nenhuma religião. Apenas dizer que o Espiritismo, ele está dentro da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento. Aqui chamamos aqui de Evangelho. E que nada do que foi escrito lá é diferente daquilo que nós espíritas falamos. Porque nós espíritas e o Espiritismo, ele restaura o cristianismo primitivo, ou seja, vem restaurar aquilo que Jesus nos ensinou, tal qual Jesus nos ensinou, sem as modificações que foram sendo feitas pelos homens, a seu bel prazer, para lhes satisfazer vaidades, ou para ser para eles interessante fazer algumas modificações. Encontrei em uma ocasião com uma pessoa que fazia a propagação de uma outra religião, e eu me identifiquei como espírita. E a pessoa, com a Bíblia na mão, disse para mim: a Bíblia
proíbe o espiritismo. Eu falei, olha, não é possível que a Bíblia proíbe o espiritismo, porque a palavra espiritismo foi criada em 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Aí ele pegou a Bíblia e folheou. Ali naquela parte em que Moisés ainda, ou seja, é o Velho Testamento, Moisés proibia a comunicação com os chamados mortos, com os espíritos. E na Bíblia estava escrito, na Bíblia dessa pessoa, Moisés proíbe o espiritismo, o que não é verdade, porque Moisés não falou do espiritismo. O que Moisés proibiu foi o exagero que havia entre a comunicabilidade dos que estavam encarnados com os espíritos desencarnados. Portanto, aí mesmo nessa frase vemos que aquilo que o espiritismo diz, ou seja, que existe um mundo espiritual, está na Bíblia também, na mesma frase dita por Moisés. Só que aquela Bíblia que me foi apresentada, eu respeitei a pessoa, claro, sem dúvida nenhuma, mas disse, isso não é verdade, porque essa palavra não existia. E ele me disse, não, é mais para que as pessoas entendam. Eu falei, não, mas isso é uma mentira, porque isso não poderia estar escrito dessa forma na Bíblia. Moisés não proibiu o espiritismo. Moisés proibiu, naquela época de Moisés, o exagero que havia com o plano espiritual. Da mesma forma, nós hoje, os espíritas, que temos as reuniões mediúnicas, fazemos reuniões mediúnicas sérias, em que entramos em contato com o plano espiritual de forma séria, com o objetivo de ajudar os nossos irmãos que estão desencarnados e que precisam ser ajudados. Então há um intercâmbio, e esse intercâmbio é permitido por Deus. Reflitamos sobre isso e tenhamos a certeza de que tudo aquilo que o Espiritismo propaga está no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus. Reflitamos sobre isso. Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.